Olá, seja bem-vindo ao TV Rural deste domingo, dia 20 de dezembro. Estamos no nosso último programa do ano, estamos dando uma pausa, um tempo para descansar, esse recesso de final de ano, para retornar com as energias recarregadas no ano de 2021. E seguindo nesse clima de programa especial, nosso convidado hoje é Padre Moacir Ramos Nogueira. Vamos para um bate-papo super interessante com ele, que a gente, como a gente, gosta mesmo do meio rural, da roça. Então vamos rapidamente para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho, bate-papo com o Padre Moacir. Vet Forte, clínica veterinária, agropecuária e pet store. Venda de ração, medicamentos, pet shop, acessórios, clínica veterinária moderna e completa. Com exames, procedimentos cirúrgicos, produtos agropecuários. Com plantão 24 horas pelo WhatsApp. Anote: 99820-6226 e 3321-6226. Em 2 endereços para melhor atendê-lo. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 17, Centro, e Praça Calógeras, 203, Loja A. Vet Forte, clínica veterinária, agropecuária e pet store. Paraíso da Borracha, tudo para o seu sítio, casa ou fazenda. Montagem de mangueiras hidráulicas, ferramentas, correias, motores, equipamentos para jardinagem e irrigação, lonas e rodízio. Paraíso da Borracha. Telefones 3322-4934, 3322-2885 e 99983-3983. Avenida João Caetano do Nascimento, número 58, no centro, Caratinga. Paraíso da Borracha. Aquele cheirinho de comida com sabor incomparável? Que Sabor Comida Caseira, o melhor da nossa culinária para o seu almoço. Self-service das 10h30 da manhã às 2h20 da tarde. Também com atendimento delivery, das 11 da manhã à 1 da tarde. Que Sabor Comida Caseira. Anote os telefones: 3321-1533. Hora do almoço tem Que Sabor Comida Caseira. Amigos produtores rurais, a Kim Consultoria e Planejamento Rural vem comunicá-los que quem deseja realizar seu plantio de café, a sua renovação da lavoura, a infraestrutura de sua propriedade, tais como máquinas e implementos agrícolas, está na hora de você montar o seu projeto. Todas as linhas de crédito do Banco do Brasil estão abertas esperando por você. Procure a Kim Consultoria e Planejamento Rural. É em Caratinga, na Rua do Correio 225, Sala 8, em Apim, Rua Carmo Vigiano, 88, em Bom Jesus do Galho, Rua José Saturnino da Silva, 135. Telefone 99956-3531. A Kim Consultoria e Planejamento Rural. Atenção Caratinga e toda a região! Nas lojas da Casa do Produtor você vai encontrar de tudo: selaria, material de pesca, telas, mangueiras, roçadeiras e tudo para o homem do campo. Agora para o seu plantio tem de tudo: semente de milho Riber, milho transgênico, semente de braquiária, semente de feijão e semente de mombaça. Casa do Produtor em 5 endereços para te atender: Rua Coronel Pedro Martins, 181, 192, 187, 76 e Avenida Dário Grossi, 846. Telefone 3321 4445. Casa do Produtor, sua produção, nosso compromisso. Padre Moacir no TV Rural de hoje, seja bem-vindo, padre. Bater um papo aqui com o pessoal, falar um pouquinho sobre esse gosto pelo meio rural que começou na infância lá em Mutum ainda. Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com você também, participando do programa TV Rural e falando aí para
os telespectadores desse programa. Realmente eu nasci na zona rural, cresci na zona rural e lá fiquei até a minha juventude, quando eu entrei para o seminário. Então é do berço que a gente traz um pouco desse gosto, daquilo que a gente viveu e daquilo que ainda vive meus pais, meus irmãos, minha família, né? E a gente vai procurando colocar as raízes da vida da gente também na nossa vida de padre hoje, e usando tudo isso para o serviço da evangelização. E realmente é uma vida muito simples, mas muito gostosa também, né? Sim, é uma vida simples, gostosa, humildade, aquilo que fala da vida do campo, toca o nosso coração, toca o coração das pessoas. E eu acredito que aquilo também que tem a simplicidade toca o coração de Deus. E principalmente também uma coisa muito importante que a gente aprende nesse meio, o trabalho. Trabalho, a gente vai adquirindo essa experiência desde pequenos, né? E oxalá as famílias que vão educando seus filhos desde pequenos, mostrando esta beleza e essa riqueza para as suas vidas, né? O trabalho também educa, né? O trabalho é um meio que as famílias têm para ir mostrando o caminho da seriedade. Eu acho que muito que eu sou hoje na minha vida de padre, eu agradeço a Deus, tudo que eu aprendi com a minha família, tudo que eu aprendi desde pequeno, já lá na roça com meus pais, no campo, né? Desde pequeno já aprendendo ali a cuidar e ajudar nos afazeres diários. E foi aprendendo realmente essas tradições do campo, uma delas, as cavalgadas. Queria que você falasse um pouco dessa tradição religiosa também das cavalgadas. Sim, a cavalgada é um movimento que vai crescendo no nosso meio, né? Marca a vida das pessoas. E desde, eu acho que o meu primeiro ano de padre, quando fui ordenado, fui designado para trabalhar na paróquia Santo Estevão, na cidade de Iapu, e lá tem a cidade do Bugre também, que pertence à paróquia de Iapu. Trabalhamos em São João do Oriente, e lá no Iapu nós iniciamos essa experiência das cavalgadas. Sempre nós fazíamos por ocasião da festa de Nossa Senhora Aparecida, que é a rainha padroeira do Brasil, onde o homem do campo, as pessoas têm uma grande devoção, uma grande proximidade. E logo depois fui transferido aqui para Caratinga, e logo que cheguei aqui também iniciei esse movimento das cavalgadas, né? Me lembro que foram as 3 ou 4 que realizamos, inclusive aqui nesse local onde nós estamos, nós saímos uma vez com uma cavalgada daqui, e de certa forma que deu certo e foi bonito, e sobretudo esse ano que nós estamos vivendo, um tempo atípico, né, com a pandemia, as pessoas têm me perguntado muito: padre, quando vamos ter outra cavalgada, ansiosos, né? Como vamos fazer outro evento? Então assim, eu já prometi para eles que assim que passar esse período agora da pandemia, se Deus quiser, nós vamos realizar uma cavalgada, vamos convidar todas as pessoas, porque isso é muito importante, muito gratificante. Eu acho muito bonito esse envolvimento das pessoas, essa participação, e quando a gente promove a cavalgada, não é só o evento em si de reunir os cavaleiros, mas a gente envolve tantas pessoas, né? Que a gente faz a mobilização das pessoas para trabalhar na cozinha, para servir a alimentação. As pessoas que se envolvem também querem participar, querem fazer suas doações, querem colaborar. E de certa forma, quando a gente pensa que envolver um grupo pequeno de pessoas, nós já envolvemos muitas pessoas. Então isso é muito bonito e muito gratificante, sobretudo no mundo que nós vivemos, onde as pessoas caminham para um individualismo muito grande. Então eu acredito que esse movimento da roça, da cavalgada, chamar as pessoas, estar juntos, tendo um objetivo, isso é muito gratificante. Então as cavalgadas têm feito parte da programação da minha vida de padre e tem feito parte da vida das pessoas também que participam com a gente. O senhor falou um fator importante, doação e caridade. Sim. Instituições aqui da cidade mesmo já foram beneficiadas. Já fizemos cavalgadas beneficentes, né? Quando mencionei que desse local que nós estamos gravando, nós saímos com uma cavalgada, foi uma cavalgada promovida em prol do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, né? Instituição que eu sou responsável hoje como provedor. E me lembro e faço questão de dizer isso para as pessoas que vão visitar o hospital, porque o dinheiro arrecadado naquela cavalgada que saímos desse local
foi o dinheiro que nós utilizamos para reconstruir hoje o centro cirúrgico que nós temos no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Então, assim, todas as vezes que eu vejo ali dentro do hospital vidas sendo salvas dentro daquele centro cirúrgico, eu lembro que ali tem a colaboração de pessoas, de homens, mulheres do campo, da roça, que apreciam esta preciosidade que é a cavalgada, mas está com um olhar atento também para a realidade e a necessidade das pessoas. Olha, gente, isso é muito importante. E, padre, vamos para um rápido intervalo comercial, um tempo para um cafezinho. Voltamos daqui a pouquinho. TV Rural, Padre Moacir. Vetforte, clínica veterinária, agropecuária e pet store. Venda de ração, medicamentos, pet shop, acessórios, clínica veterinária moderna e completa. Com exames, procedimentos cirúrgicos, produtos agropecuários. Com plantão 24 horas pelo WhatsApp. Anote: 99820-6226 e 3321-6226. Em 2 endereços para melhor atendê-lo. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 17, Centro, e Praça Calógeras, 203, Loja A. Vetforte, clínica veterinária, agropecuária e pet store. Paraíso da Borracha, tudo para o seu sítio, casa ou fazenda. Montagem de mangueiras hidráulicas, ferramentas, correias, motores, equipamentos para jardinagem e irrigação, lonas e rodízio. Paraíso da Borracha. Telefones 3322-4934, 3322-2885 e 99983-3983. Avenida João Caetano do Nascimento, número 58, no centro, Caratinga. Paraíso da Borracha. Aquele cheirinho de comida com sabor incomparável? Que Sabor Comida Caseira, o melhor da nossa culinária para o seu almoço. Self-service das 10h30 da manhã às 2h20 da tarde. Também com atendimento delivery, das 11 da manhã à 1 da tarde. Que Sabor Comida Caseira. Anote os telefones: 3321-1533. Hora do almoço tem Que Sabor Comida Caseira. Atenção Caratinga e toda a região! Nas lojas da Casa do Produtor você vai encontrar de tudo: selaria, material de pesca, telas, mangueiras, roçadeiras e tudo para o homem do campo. Agora para o seu plantio tem de tudo: semente de milho River, milho transgênico, semente de braquiária, semente de feijão e semente de molaça. Casa do Produtor em 5 endereços para te atender: Rua Coronel Pedro Martins, 181, 192, 187, 76 e Avenida Dário Grossi, 846. Telefone 3321 4445. Casa do Produtor, sua produção, nosso compromisso. Amigos produtores rurais, a Kim Consultoria e Planejamento Rural vem comunicá-los que quem deseja realizar seu plantio de café, a sua renovação da lavoura, a infraestrutura de sua propriedade, tais como máquinas e implementos agrícolas, está na hora de você montar o seu projeto. Todas as linhas de crédito do Banco do Brasil estão abertas esperando por você. Procure a Kim Consultoria e Planejamento Rural. É em Caratinga, na Rua do Correio 225, Sala 8, em Apim, Rua Carmo Vigiano, 88, em Bom Jesus do Galho, Rua José Saturnino da Silva, 135. Telefone 99956-3531. A Kim Consultoria e Planejamento Rural. De volta com o TV Rural, tomou um cafezinho aí, comeu uma broinha? Vamos continuar aqui então a prosa com o Padre Moacir. Padre, uma coisa que chama muita atenção também, que as pessoas de Caratinga comentam muito, são as missas sertanejas. É um momento muito interessante. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente também a respeito dessa tradição. Essa experiência da missa sertaneja, até a gente, eu acho que seria mais interessante em falar a missa da cultura sertaneja, né? Que é um momento para a gente celebrar o mistério da nossa fé, paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é também um momento para a gente lembrar e valorizar a cultura do homem do campo, né? Vou fazer ainda 10 anos de padre, e já celebrei algumas vezes a missa sertaneja lá na paróquia Santo Estevão de Apu, de onde eu vim, onde eu fui pároco primeira paróquia, celebrei algumas missas e depois pensei que ao chegar em Caratinga seria mais difícil a gente celebrar a missa sertaneja, participar, mas tamanha foi a minha surpresa, porque quando eu fiz a proposta,
E eu fiz a proposta da missa sertaneja aqui em Caratinga na festa de São João Batista, que é o padroeiro da paróquia da Catedral, que é o padroeiro de Caratinga, que é o padroeiro da nossa diocese. E São João Batista, no mês de junho, é um mês especial, que é o mês da festa junina, festa da quadrilha. Estamos saindo aí do período do mês de maio, aquelas as barraquinhas, tudo. Então eu fiz a proposta da missa sertaneja na festa do padroeiro, da nossa diocese, da cidade de Caratinga. E tamanha foi a surpresa, assim, a quantidade de pessoas participando, valorizando aquele momento, né? E esse ano, como tudo está sendo diferente, não tivemos a oportunidade de celebrar a missa sertaneja, até porque é um número significativo de pessoas que envolvem, que participam. E para a missa sertaneja, às vezes eu convido cantores aqui de Caratinga mesmo, já trouxe um grupo de Ipanema para cantar, para animar, de outras cidades. E depois andei celebrando algumas missas sertanejas a convite de alguns padres em outras paróquias da nossa diocese. É exatamente um momento para a gente celebrar a missa, rezar, mas sobretudo valorizar a cultura do homem do campo. O homem que está lá na roça, plantando, colhendo, cuidando da sua terra, aquele homem, aquela mulher de fé que está lá na roça, né? Que aprenderam e traz para as suas vidas a herança de seus pais, de seus avós que ali nasceram, né? E cresceram, vamos dizer assim, esses homens de fé com o terço na mão, que saía de casa de madrugada para ir à cidade para participar da Santa Missa, e muitas das vezes fazia isso a pé, porque antigamente nem todas as pessoas tinham um meio de transporte, um carro, uma moto. Hoje está tudo muito mais fácil, né? Hoje as pessoas têm o carro, têm a moto, têm o acesso mais, vamos dizer, tudo é mais fácil. Sim. Mas nós herdamos tudo isso aí dos nossos avós, dos nossos antepassados, que foram transmitindo isso para as novas gerações. E quando a gente celebra a missa sertaneja, a gente quer exatamente lembrar e valorizar tudo isso. É um resgate, né, Padre? É um resgate da nossa cultura, da nossa história. A gente que visita essas famílias, a gente escuta muitas histórias interessantes, né? Realmente tem muitas histórias para contar e a gente tem que valorizar. Exatamente. Eu acho que a gente não pode, de forma alguma, esquecer as origens, né? É necessário cada vez mais valorizar, prestigiar e, por que não, eu acredito, colocar tudo isso no altar do Senhor para agradecer a Deus. Porque quando nós celebramos a Eucaristia, nós estamos fazendo um momento de agradecimento, um momento de ação de graças. A missa é um momento de ação de graças. Então, quando em ocasiões especiais a gente celebra a missa sertaneja, valorizando e louvando a Deus pela vida do homem do campo, a cultura do homem do campo, a gente está trazendo tudo isso para o altar do Senhor para render graças a Deus pela história, pela vida e por tudo que Ele nos concedeu. Isto é maravilhoso. Já que a gente está falando em agradecimento, Padre Márcio, a gente está encerrando aí mais um ano atípico para todos nós. Realmente. Deixar então uma mensagem aí para a população, uma mensagem para essa população do campo, que tanto precisa, que está na perseverança, que luta muito. E olha, a luta sempre é constante, né, Padre? A luta ela é constante, né? Ela é intensa. Então, o que nós temos nesse momento para dizer para você é que a gente nunca pode perder a fé, nunca pode perder a esperança e muito menos a confiança em Deus. Então, manter sempre acesa a chama da fé, da esperança, a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. Passamos por um momento difícil, sim, de pandemia. Muitas pessoas jamais podiam imaginar que nós estaríamos vivendo e sentindo o que nós estamos vivendo e sentindo nos dias de hoje, mas tenha certeza também de que nada acontece por acaso. Eu penso que esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, isso veio para, de certa forma, fortalecer mais a nossa fé, engrandecer a nossa vida. E eu gosto de dizer que tudo passa, só o amor de Deus permanece em nossas vidas. Então nós estamos chegando ao final do ano de 2020, estamos próximos à festa do Natal, à festa da luz, daqui a pouquinho celebrar o ano novo, 2021 que está chegando, que possamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Celebrar com fé, com alegria e gratidão a festa do Natal do Senhor, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que renasce a cada ano em nossos corações, e poder fazer esta virada de ano também cheios de esperança e de motivação. Com os olhos, repito,
fixos em Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, Ele que é a razão da nossa existência e é por Ele que nós realizamos tudo que nós fazemos na nossa vida. Gosto de dizer sempre que tudo é dom, tudo é graça, tudo é bênção de Deus. Então vamos caminhar com fé e no momento certo retomar nossas cavalgadas, nossas celebrações, nossos encontros, nossas festividades e poder continuar dando graças ao nosso bom Deus. Obrigada, Padre Moacir. Estamos encerrando nosso último programa do ano de 2020 com essa mensagem de esperança. Agradecemos a você que tem nos acompanhado ao longo dessa caminhada. Ano que vem tem mais, continue com a gente. E olha, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Eu espero vocês em 2021 e não se esqueça a nossa mensagem de sempre. A vida no campo tem valor. Até mais.